Olá, amigos, este é o canal do Zaraba. Hoje, domingo, 4 de outubro de 2020, vamos abordar esse tema: a tentação totalitária que permeia toda a história da humanidade. Desde o princípio, assim foi. Lembremos que em Gênesis, quando Adão e Eva, principalmente Eva, foi abordada pela serpente e caiu na sua falácia de comer o fruto proibido e descobriu o bem e o mal, e ela ouviu a argumentação de Satanás: vós sereis como deuses. Então, o primeiro pecado, a soberba, e desde então nós temos sofrido com as consequências desse ato. A soberba é imaginarmos que somos maiores, melhores que o nosso próximo. Acima de tudo, a maior soberba é o homem imaginar que ele é o próprio Deus. Então, ao longo dos tempos, a gente estuda e percebe que o que motiva os homens, os seres humanos, mulheres também, porque tivemos rainhas como a rainhas do Egito, como Cleópatra, a rainha negra de Salomão, entre tantas outras, todos eles são movidos pela soberba de imaginar-se melhores que todos, acima de todos, e buscando com isso alimentar a sua vaidade, a luxúria e toda uma penca de iniquidade. E fomos atravessando os séculos, guerras e mais guerras, conquista de territórios, enriquecimento dos reinados, e até o século XVIII, quando o rei Luís XIV da França encarnou o absolutismo em pessoa, na sua célebre declaração: o Estado sou eu. E logo depois veio a Revolução Francesa e decapitou todos os reis e os inimigos do humanismo, entre aspas, porque o humanismo também é uma forma de soberba, porque o humanismo é colocar o homem no centro de tudo, ao contrário, por exemplo, daquilo que sempre ensinou a Igreja Católica, de que Deus acima de tudo. O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, amar o próximo como a ti mesmo, como disse Jesus. E ao longo desses tempos, líderes, determinados grupos influenciaram a sociedade, sempre na busca de poder e de escravizar e oprimir os seus semelhantes. E agora, mais do que nunca, assistimos o mundo inteiro nessa batalha entre o bem e o mal. É uma batalha espiritual. Vejamos que países como comunistas, como a Rússia, a China, Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, Angola, tem a figura do ditador, que está acima do bem e do mal. E neste ano,
nós percebemos uma conjunção de fatores e de acontecimentos que empurra a humanidade para essa escravização, visto que os metacapitalistas sempre investiram e investem nos comunistas, nas ações comunistas, que para eles é importante que tenha uma ditadura e eles consigam cada vez mais se enriquecer através do suborno e da propina. O metacapitalista defende o comunismo porque eles odeiam a liberdade de mercado. Mas vejamos aqui as características do totalitarismo. Em primeiro lugar, o Estado regula tudo: economia, política, cultura e vida pessoal. Ponto 2. Antidemocrático. A maioria nem sempre sabe escolher o que é melhor para todos. Terceiro, antiliberal. Defende que o Estado deve interferir nas economias porque os interesses coletivos são mais importantes que os indivíduos, que é igual a burguesia. Quarto, rígido controle das mentes, dos corpos e das emoções. Publicidade, cultura e educação. Então, pensemos, se nós aqui no Brasil não estamos vivendo o totalitarismo. Embora a população brasileira tenha votado numa agenda conservadora, capitaneada por Bolsonaro, que recebeu mais 57 milhões de votos contabilizados, porque na verdade ele recebeu muito mais, talvez 70 milhões, porque foi clara a manipulação da contabilidade dos votos em todos os estados, como várias provas, muitas denúncias apresentadas durante o pleito, o que permitiu a formação de um Congresso Nacional majoritariamente fisiológico, progressista e comunista. Além do que, devemos lembrar que todo o sistema judiciário está contaminado pelo câncer comunista. De forma que, embora o Bolsonaro tenha se esforçado por implementar as pautas conservadoras que ele prometeu em sua campanha, essas mesmas pautas são barradas pelo Congresso Nacional, na pessoa dos dois corruptos líderes, Alcolumbre e Maia, e pelo STF, pelo Judiciário. Até juizinho de primeira instância tem a petulância de agir contra decisões da Presidência da República. Eles querem e defendem, como vocês podem observar na mídia, o Estado regulando a economia, política, cultura e vida pessoal. E nós temos aí uma Constituição que é totalitária na sua essência. Estabelecimento do SUS, estabelecimento dessa educação que não educa, mas deforma, não forma, mas deforma. E no segundo ponto, vejamos o que eles dizem. A maioria nem sempre sabe escolher o que é melhor para todos. Veja as falas e declarações desses ministros, como esse Barroso, Luiz Roberto Barroso, que quer impor as suas vontades na população brasileira. E temos o terceiro, que é o antiliberal, a defesa da interferência do Estado na economia, porque os interesses coletivos são mais importantes que os individuais. Ora, isso é um dogma comunista, dizer que o interesse coletivo é mais importante que os individuais, por isso eles querem impor a vacinação em massa e outros tipos de imposições.
E é óbvio que nada mais do que nunca nós temos aqui total controle das mentes, dos corpos e das emoções através de uma massiva propaganda com o domínio total da mídia pelos esquerdistas e progressistas no mundo inteiro. Assim, meus amigos, vejamos, estamos vivendo num estado totalitário ou não? Totalitarismo é a forma mais cruel e violenta do autoritarismo. E eles querem o poder, porque através do poder eles podem saciar-se de iniquidade, de luxúria e tudo mais. É o que acontece com esse judiciário e com esse Congresso Nacional. Agora vejamos, o maior de todos os reis, o rei dos reis, nasceu numa gruta, numa manjedoura, e ele veio para a terra não para ser servido, mas para servir. E entregou seu corpo e seu sangue aos seus súditos, para salvá-los, livrá-los da ignomia, do pecado original e da escravidão das trevas. Pense nisso, meus amigos, e reze sempre pela libertação de nosso povo desses tiranos. Bastou o tirano principal, que é o STF, determinar que governadores e prefeitos pudessem tomar providência em relação a esta praga chinesa, que os tiranos mostraram as suas caras, perseguindo o comércio, perseguindo as pessoas nas ruas, impondo restrições, usando a focinheira e todo outro tipo de sacanagem que é próprio do totalitarismo. Estejamos sempre em foco na oração. Jesus te abençoe e te proteja nessa semana que começa. Um grande abraço e até o próximo.